1 está escrito assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Nós lemos aqui um texto de um homem que de verdade não tinha aparentemente nenhum mal nele para que viesse sofrer. Porque nós temos um hábito de dizer assim: Senhor, por que eu estou sofrendo? Por que eu enfrento essas lutas? Por que tanto sofrimento vem para mim? Será que o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor não está me enxergando? E aí a Bíblia diz que este homem Jó, ele era um homem reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. E a Bíblia diz que de repente ele oferecia sacrifício ao Senhor pelos seus filhos. E oferecendo sacrifício ao Senhor pelos seus filhos, sabendo que os seus filhos sempre andavam errando nos seus dias, uma certa feita, a Bíblia diz que o inimigo vai até onde o Senhor estava acontecendo uma reunião, e o inimigo se apresenta, e aí o Senhor disse para o inimigo das nossas almas, aquele que quer nos ver caído, prostrado, ele chega para ele e diz assim: observasse o meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a mim e se desvia do mal. O inimigo olha e diz assim: claro, ele é o homem mais rico do Oriente, ele é o homem que tudo que ele quer, o Senhor dá. Eu quero ver se ele permanece sendo fiel, se o Senhor tirar tudo que ele tem. Aí o Senhor olha para o inimigo, olha para Satanás, segundo a Bíblia, e diz assim: pode ir lá, você pode tirar tudo que ele tiver, a única coisa que você não pode tocar é na vida dele. Aqui eu já paro para trazer algo importante para a nossa vida. O inimigo não tem autoridade sobre a nossa vida, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Por isso que ele precisava da autorização dele. Precisava da autorização. Aí ele diz o seguinte: vai lá, você pode tirar tudo. E aí começa a vir um sofrimento. Por isso que o tema é justamente falando no meio da tempestade. Imagine naquele momento um pai de família, que era Jó, temente a Deus. Agora ele perde todos os seus filhos. Ele perde os seus filhos, ele perde os seus gados, ele perde tudo que tem. E chega um momento que a esposa de Jó olha para ele e diz assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. E certamente nós temos uma visão da esposa deste homem como se ela fosse uma mulher ruim. Mas no meio da dificuldade, no meio da luta, muitas das vezes o que é que nós queremos? Morrer. No meio da luta, nós queremos desistir. No meio da luta, nós queremos chutar o pau da barraca e dizer assim: não dá mais, eu não suporto mais. E ela olha e diz assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E aí ele diz assim: tu não sabe o que diz, tu fala como uma louca. Eu saí nu do ventre da minha mãe, e eu voltarei nu para lá. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Imagine, depois de uma grande luta, de uma tempestade na vida dele, perder todos os seus filhos e filhas, seus gados, seus amigos, perdeu tudo, a ponto dos que os seus amigos diziam: esse homem está amaldiçoado, porque este homem está passando por isso. Ele blasfemou contra Deus, ele pecou contra Deus, por isso que ele está vivendo isso, Só que não sabiam que era um projeto de Deus, um propósito de Deus. E aqui eu já quero parar para trazer algo espiritual. Muitas das vezes na sua vida pode estar acontecendo algo parecido. A luta está grande, a tempestade está grande, e as pessoas olham para você e dizem assim: você errou, você pecou, você está passando por isso porque você errou. Porque é fácil as pessoas nos apontarem sem nos conhecer, é fácil as pessoas nos acusarem sem nos conhecer. As pessoas chegavam para Jó e diziam assim: tu pecou. A mulher dele diz assim: amaldiçoa teu Deus, vai embora, não tem futuro mais para a tua vida. E ele permaneceu ali. E a Bíblia diz, Tony, que a vida dele chegou em um momento tão terrível que ele adquiriu
da parte do Senhor uma enfermidade tão grande que as pessoas, ao chegarem distante, não suportavam chegar perto dele por conta do mau cheiro. Agora ele está sozinho, sem filhos, sem filha, sem filhas, sem esposa, que a esposa tinha falado essas palavras para ele estava se sentindo aparentemente um dos piores homens, ele estava aparentemente só. Os amigos disseram para ele que ele tinha pecado, mas tinha alguém que estava com ele. E a Bíblia diz que ele estava nas cinzas. E no meio das cinzas, ele procurava algo para coçar as feridas, e o que ele encontrava era um caco de barro. Ele coçava as suas feridas com aquele pedacinho de caco. Ele coçava as feridas. Tem momentos da nossa vida que todos fogem de nós. E a única coisa que fica perto de nós são os cacos. Os caquinhos para coçar as nossas feridas, para que traga aparentemente um alívio. Talvez alguém esteja se sentindo assim, um caco, um nada. E quando ele olha para ele, diz assim: quem pode me ajudar? Porque nós nos sentimos assim muitas das vezes, como seres humanos. Simplesmente um caco, simplesmente alguém jogado ao nada, deste mundo jogado ao nada. E aí Jó está lá no meio das cinzas, porque tudo que ele tinha se acabou. Tudo que ele tinha se tornado em nada. E ele continua coçando. E a Bíblia diz que os amigos passaram lá 1 semana, 7 dias, e não tinha uma palavra. Deus não permitiu, Tony, que os amigos tivessem uma palavra para ele. Sabe por quê? Porque tem momento na nossa vida que os amigos não têm nada para nos dar. Porque o ser humano é assim, ele é apto para ajudar e depois dizer: só está aqui porque eu te ajudei. Certo. Só estar aqui porque eu estendi as mãos. Esquece que tem alguém que manda em tudo e em todos. E a Bíblia diz que o Senhor mandou ele orar pelos seus amigos. E quando ele orava pelos seus amigos, o Senhor restituiu. Lá no verso 42, quem estiver em casa pode procurar isso. O Senhor restaurou, restituiu a vida de Jó. Então, imagine alguém enfrentando uma luta dessa, um momento difícil desse, uma tempestade dessa. Muitos tiram a sua própria vida, muitos, de verdade. Quantas pessoas que talvez estejam nos assistindo e vai nos assistir, que esteja vivendo este momento, perdeu tudo, não tem nada, está se sentindo um ninguém, e ainda alguém dizendo: você está aí porque você merece estar. Mas eu estou aqui nesta noite dizendo para você: você não está aí porque você quer. Você está nessa situação porque o Senhor tem um projeto na sua vida. E o Senhor vai tirar você desta situação, porque se tem alguém que é especialista em transformar as coisas que não são em algo especial, é o Senhor. Eu sempre digo na igreja que ele é especial em reciclar. Ele pega as coisas velhas, as coisas que não prestam, as coisas que o mundo diz que não vale nada. Ele diz assim: para você não presta, mas quem fez foi eu. Ele é especialista em pegar vasos velhos. Outro dia eu cheguei aqui e você me mostrou um quadro aqui e disse: aqui, pastor, por fora já ia jogar no mato, mas por dentro tinha uma pintura. Alguém pode olhar para você e ver só algo negativo, mas dentro de você existe uma pintura. E quem pintou foi o autor da nossa vida, Jesus Cristo, o Senhor por excelência. Cada um de nós somos pintados à mão pelo Senhor. A Bíblia diz que Ele nos fez, nós somos dele. Ele olhou para nós e nos fez. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Não porque nós temos força, mas porque existe uma força que é colocada dentro de nós. E outra coisa, e a Bíblia diz que antes de nós existirmos, o Senhor já sabia. Ele colocou dentro de nós força. Ele colocou dentro de nós a presença dele. A presença de Deus está dentro de nós. E quando nós estivermos quase parando, sem força e vigor, como diz o hino, a gente lê a Bíblia, a gente lê a palavra, a gente escuta um hino e aí a gente levanta. Por quê? É sinal que tem algo dentro de nós. Tem pessoas que vai se levantar neste dia. O Espírito de Deus vai levantar pessoas que estavam se sentindo como Jó, no meio das cinzas. Eu não sei se aconteceu com... Eu acho que acontece com todo mundo isso. Né? Em algum momento
E uma coisa assim, sem querer atrapalhar, mas Sim, já pode atrapalhando, que é justamente você não entender o porquê. Justamente. Vendo a história de Jó, você tem até um fio da meada, você tem até mas quem está passando por aquilo, mas meu Deus, eu não faço nada contra ninguém. Acordo, vou trabalhar, cuido da minha família, faço isso, faço aquilo, faço aquilo. De repente... Por isso que a gente precisa de Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, imagine que nós somos alguém que o mundo quer nos sucumbir, nos destruir. E o Senhor, quando chega na nossa vida, Ele chega para nos sustentar, nos dar força. Né? Porque no momento em que Jó estava vivendo, ele viveu porque o Senhor estava com ele. O Senhor tinha colocado força suficiente dentro da sua alma, dentro da sua vida. E quando nós temos essa força, a única coisa que o Senhor quer é que nós venhamos descobrir uma força que nós temos, que muitas das vezes as lutas, as angústias, as tristezas cobrem essa força. Esta força que o Senhor colocou dentro de nós. E não é uma força que o homem vê a olho nu. É uma força que precisa nós carecermos da luz de Cristo, para que Ele ilumine e diz assim: olha a força que você tem. Você é especial. Aí a Bíblia diz que Jó, já depois, ele diz assim: antes eu te conhecia de ver falar, mas agora os meus olhos te viram. Tem pessoas que aquilo que começamos a falar no início, talvez não esteja andando, servindo ao Senhor, porque não a conhecem. Não sabe quanto é bom servir a um Deus que não tem só vida aqui, tem vida eterna. Mas eu estou falando de um Deus que cuida de você aqui. E a Bíblia diz que Jó estava ali, disse assim: os meus olhos, eu apenas te via, te ouvia, as pessoas falavam, mas agora os meus olhos te viram. Por quê? O sofrimento abriu a visão. Você pode observar que muitas das vezes é preciso o sofrimento na nossa vida para que a gente venha despertar, para a gente sair daquela situação. É por isso que eu sempre digo que o nosso Deus permite situações, não é para a nossa destruição. Eu tenho filhos, 2 filhas, e as pessoas que têm filho, quando corrigem, né? Até porque aquela história do filho pródigo, o Senhor permite situações que é para a gente entender. Mas quando nós tomamos uma decisão e reconhecemos que nós precisamos dele, Ele diz: eu estou aqui para te abraçar de novo. Eu fico imaginando as pessoas dentro desse texto que viram o sofrimento de um homem que aparentemente estava destruído, fracassado. Aí alguém diz: mas é um homem tão bom, porque está passando por isso? Aí eu dizia: eu acho que não é, não. Se ele fosse tão bom, ele não passava por isso. Imagine. Um dizia: ele pode ser um homem bom, mas alguma coisa ele fez. Ninguém só. Já imaginou? Alguém diz assim: se alguém está sofrendo assim, alguma coisa de mal aconteceu. Esse caba não está bem, né? E aí é onde entra o problema do ser humano, julgar sem conhecer. Só que o Senhor conhecia. Quem deu testemunho de Jó foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que falou para o inimigo. Porque a função, olha o que o inimigo disse: deixa eu tirar tudo para tu ver se ele me serve, se ele te serve. Porque é fácil ser amigo quando o amigo tem. É ou não é? Sim. É amigo, é fácil ser amigo do Tony, é fácil ser amigo da Luana, é fácil ser amigo da Kézia, é fácil ser meu amigo ou minha amiga se eu estiver bem, se eu tenho um carro para andar, mas imagina quando eu começo a perder tudo. Imagine quando alguém olha para mim e diz assim: não tem nada para me oferecer, eu não vou andar a pé mais um homem desse, para quê? Aleluia. Tem momentos da nossa vida que a gente encontra essas situações, só que essas situações é para nos fortalecer quando nós conhecemos a Cristo. E alguém diz assim: eu vou andar com, eu vou usar, me permita usar, eu vou andar com o Tony, para quê? O que é que eu vou fazer? Aquilo é um... Talvez alguém diga assim: mas será que vai dar certo mesmo? Será que... E aí, quando tudo está bem, é fácil. Mas pense no cabo, ali é gente boa demais. Apoio você desde o começo. Eu sempre acreditei em você. Eu nunca te deixei. E mesmo eu sabia que você ia chegar aqui. Imagine. Isso é do ser humano, né? Mas quando nós estamos caindo, e muitas das vezes, talvez alguém, mesmo na nossa ausência,
esteja falando e maltratando, dizendo que não vai dar certo. Mas eu estou aqui como profeta de Deus para dizer: vai dar certo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não bota a mão em nada para dar errado. Amém. Simplesmente Ele aperfeiçoa aquelas coisas que não estão funcionando. Então os amigos de Jó olhavam para Jó, outros criticavam, a mulher mandou amaldiçoar, os filhos morreram. É difícil você adorar no momento disso. Mas ele tinha um amigo. Quem era o amigo de Jó? Neste momento ele conheceu quem era o seu verdadeiro amigo. E tem um momento que Jó começa a dizer: maldito o dia que eu nasci. Eu nem prestava para ter nascido. Verso 38. Aí o Senhor disse: Jó, aonde tu estava quando eu fundei a terra? Pergunta do Senhor para ele. Aonde você estava quando eu criei os mares? Onde você estava quando eu fiz tudo isso? Ele estava dizendo: quem é você para contender comigo? Quem é você para contender com teu Criador? Aí Jó disse assim, aí depois lá no verso 42 diz assim: agora os meus olhos te veem. Ele estava dizendo: Senhor, eu descobri o Senhor. Eu descobri o Senhor de maneira que eu não queria. Porque muitos não querem passar por essas lutas, não querem enfrentar essas dificuldades. Todos nós queremos vitórias, todos nós queremos bênção, mas não existe vitória sem que nós enfrentamos uma grande luta. Não existe vitória sem passarmos por uma grande tempestade. Ou seja, se você está vivendo uma grande tempestade, depois da tempestade tem uma grande vitória. Depois da grande tempestade, e quem permite a tempestade é Deus, sabendo, para nos provar e dizer para nós: está vendo que você pode? Está vendo que você é forte? Está vendo que você é capaz? Está vendo que eu te escolhi para vencer? Está vendo que você não vai parar? Está vendo que tempestade não te para, luta não te para, fala de pessoas não vai te parar, maus amigos não vão te parar, nada vai te parar. Você pode não ter carro, pode não ter casa, pode não ter nada, isso não te para, porque eu te dou força para continuar e conquistar tudo de novo. O Senhor está dizendo: eu pego os que não são para confundir os que são. Aí quando chega lá no verso 42, aí a Bíblia diz que o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Olha como ele mudou. A Bíblia diz que as filhas de Jó eram as moças mais inteligentes e belas daquele lugar. Inclusive a minha filha aqui, eu tenho o nome de uma delas: Késia, Queriapuque, Késia e Jamima. 3 filhas de Jó. Observe que o Senhor ele reconstruiu uma história muito mais bonita do que a primeira. E eu quero profetizar, Tony, que o Senhor fará algo estrondoso no nome do Senhor Jesus Cristo. Essas segundas-feiras, e pode guardar, o Senhor fará algo especial. Nós vamos estar aqui orando por este lugar, abençoando, trazendo essas jovens que é cheia do Espírito Santo, para trazer um louvor ao Senhor, para trazer uma mensagem de esperança através do louvor, da mensagem, e dizendo que em meio às lutas não é para parar. Em meio às tempestades não é para parar. Em meio às lutas não pare, porque depois muitos vão testemunhar dos programas que vão assistir aqui. E vão ligar e vão dizer assim: eu não acreditava, mas hoje eu acredito que o Senhor está comigo e tem me ajudado. Pode ter certeza disso, no nome do Senhor Jesus. Amém.